A paz do Senhor, mulheres, irmãs, amigas, mais uma vez estamos juntas para conversarmos neste momento. É um assunto que eu creio que eu ainda não tinha abordado com vocês, mas que é tão importante quanto todos os outros, não é verdade? A palavra de Deus, ela é muito rica. E eu gostaria de estar lembrando você neste momento, quando Jesus chama os seus discípulos. E aqueles discípulos eram pescadores. Mateus trabalhava na coletoria, cobrando impostos. Muitos dos outros discípulos nós não sabemos a profissão deles, mas nós sabemos que o próprio Jesus, quando ele começa o seu ministério de discipular, de falar da palavra, de curar, libertar, ele deixa a sua casa, não é verdade? Ele sai lá da carpintaria lá do seu pai e ele então, quando ele chama os seus discípulos, nós podemos perceber que esses homens também deixam as suas redes. Mateus sai imediatamente ali de onde ele estava, na coletoria, e passa então a servir a Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Homens que andaram com Jesus e que tinham o seu ministério ali, sendo discipulados, treinados, e andavam por vários lugares, por várias terras. Será que a gente imagina que esses homens, eles comiam, eles dormiam, eles precisavam de ter as suas roupas lavadas, os seus sapatos limpos? Quem patrocinava esses homens? Como era essa caminhada com eles? E nesse ponto que eu gostaria de convidar você, mulher, a fazer esse trajeto comigo. E graças ao relato de Lucas, nós ficamos sabendo que mulheres de coração generoso foram responsáveis pelo financiamento da equipe de Jesus. Mulheres que foram patrocinadoras desse grupo que andava com Jesus. E lá em Lucas, então, capítulo 8, versículos do 1 ao 3, diz assim: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Olha as mulheres aí. Olha as mulheres fazendo parte desse ministério tão lindo e tão importante de Jesus, sendo ali também discipuladas, discipuladoras, sendo ali ajudantes importantes, junto a Jesus, e toda aquela equipe que andava com ele, como nós vemos, não só de homens, mas também de mulheres. Então Deus sempre escolheu mulheres, e nessa época não era diferente, Deus escolhe mulheres para serem canais de bênção para o próprio Jesus, para o ministério dele, para aqueles que estavam andando com ele. Mulheres que não somente acompanhavam Jesus, mas sustentavam financeiramente aquela caravana. Essas mulheres haviam sido amadas por Jesus. Suas doações foram a maneira que elas encontraram de expressar amor e gratidão pelo que elas haviam recebido. Gratidão, então, gera generosidade. Nossas atitudes de gratidão são apenas consequências do que já foi feito por nós, daquilo que nós já recebemos. Então, agradecer é uma ação e não apenas um sentimento, mulheres. É isso que essas mulheres demonstram para nós, através da gratidão delas e do sustento e da patrocinação delas, do patrocínio delas ali naquela caravana. Então nós vemos ali Joana, Susana e Maria Madalena, que enxergaram a sua doação como oportunidade de fazer a diferença, de causar impacto no mundo, não só no mundo natural, mas para a eternidade. E nós vemos também que lá em Marcos 15:47 também mencionam outras mulheres, que estavam junto ao túmulo quando Jesus foi ressuscitado e que sempre andaram com Jesus. E ali menciona ainda Maria, mãe de Tiago e de José, Salomé, e não poderíamos deixar de lembrar de Maria, a própria mãe de Jesus, que sempre esteve ao lado de Jesus em todos os momentos.
Então, o fato de mulheres serem citadas acompanhando Jesus e os 12 discípulos, isso é bastante significativo para nós nesses dias e bem incomum. Por quê? Porque os rabinos daquela época, eles se recusavam a ensinar as mulheres. Se alguma mulher quisesse ter alguma orientação, algum ensino, eles não aceitavam ensinar mulheres. Portanto, era muito raro encontrar mulheres envolvidas dessa forma em algum grupo religioso. Mas Jesus não rejeitou essas mulheres. Jesus não rejeita ninguém, amada, assim como ele não nos rejeita nos dias de hoje. Nem mesmo a esposa de um alto funcionário de Herodes Agripa. Quem foi Herodes Agripa? Aquele que mandou matar João Batista, o primo de Jesus. Mas essa mulher, com certeza, e o seu esposo, foram tão gratos a Jesus que ela acompanhava Jesus. Outras mulheres também. Imagina a família dessas mulheres. Eram mulheres abastadas, que realmente tinham dinheiro, uma posição, mas que resolveram doar para Jesus não só o seu tempo, não só a sua vida, mas também financeiramente estavam abençoando ali a obra do nosso Deus. Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios, uma mulher também que tinha um status naquela sociedade, com certeza. Imagina o trabalho que aquela mulher deu, mas ela também passa a seguir a Jesus e a contribuir para a sua obra. Então, minhas lindas e amadas mulheres e irmãs, neste momento, não sabemos mais muitas coisas a respeito dessas mulheres, mas elas foram curadas por Jesus de alguma enfermidade física, espiritual, e nós precisamos estar prontas para servir também ao Senhor, não apenas com o nosso tempo, com os nossos dons, com o nosso amor pela obra, mas também com os nossos bens, pois você também foi salva, eu também fui salva, nós fomos curadas, nós fomos libertas. Então, prestar assistência ao ministério de Jesus com nossos bens é uma honra, mulher de Deus. Muita gente boa fica incomodada quando falamos nesse assunto: dízimos, ofertas, taxas fixas, mensalidades, mas parecem se esquecer de que a necessidade do sustento é real, existe na igreja, como existe em qualquer lugar. Há salários a pagar, famintos para alimentar, missionários para enviar, contas são pagas com dinheiro. Tudo isso é reino de Deus, é vida real. Então, a manutenção do reino financeiramente também tem um custo, Tem um custo. Então, ofertar é o resultado da nossa fé, da nossa gratidão, da nossa confiança no Senhor. Sabemos que Jesus está conosco diariamente e que Ele nunca nos abandona. Então, vamos cultivar o desejo de contribuir, de servir ao Senhor também financeiramente. E eu agradeço a Deus pelo trabalho das mulheres na seara do Senhor. Já naquela época, uma época tão difícil que elas devem ter ficado faladas, saíam de casas, acompanhavam homens, mas Jesus as acolheu e aceitou a obra das mãos dela. Então, o nosso desafio continua sendo ser uma patrocinadora, ser uma dizimista fiel, uma doadora acima da média na obra do nosso Pai. Existem 1000 maneiras, irmãs e amadas amigas que me ouvem nesta hora, muitas maneiras de exercitar a nossa generosidade, a sua generosidade. Sejam mulheres patrocinadoras. Te desafio mais uma vez, invente uma. Use a sua criatividade. Deus tem dado muita criatividade às mulheres e Ele continua conosco, continua chamando mulheres para serem patrocinadoras na sua obra. Oh, aleluia! Obrigada, Senhor Deus, porque aprendemos com essas mulheres também uma área tão importante que necessita também, ó Pai, da nossa ajuda como mulheres de Deus. Pai, nos dê sabedoria e discernimento para usarmos esses dons que o Senhor tem nos dado, essa criatividade, para que possamos também ser patrocinadores da obra de Deus na nossa igreja, no nosso bairro, aonde quer que nós estejamos, na Federação Metodista de Mulheres, que sejamos mulheres como essas mulheres do passado, mulheres que verdadeiramente são patrocinadoras em todos os sentidos da tua obra aqui nessa terra. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse privilégio. Abençoa minha irmã, abençoa cada um de nós, para que possamos realmente nos reinventar, para que possamos realmente buscar do Senhor
Senhor, essa maneira de patrocinarmos ainda mais, acima da média, Senhor Deus, aquilo, né, dando um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Oh Deus, que assim seja, para a honra e a glória do teu nome. Amém, Senhor, amém. Mulheres, beijão, amo a sua vida. Patrocinadoras, somos nós, amém?